Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Nós, com o nosso ministério online Resgatando os Feridos, nós transmitimos as nossas lives através do TikTok, Facebook, Instagram, YouTube e Kawaii. E nós, nesta oportunidade, nós vamos falar sobre o discipulado. O que é ser um discípulo de Jesus? Como as nossas lives elas são feitas através dessas mídias, no TikTok eu tenho um amplo seguidor, muitos seguidores, muitas pessoas que assistem. Porém no Face, bem antes eu fazia lives e a assistência era muito boa. Mas eu acredito que pelo fato de nós termos dado uma parada, então diminuiu bastante. Aí eu tenho que fazer essa mistura aí, né? Esses contatos através do TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Kawaii, para que as pessoas elas possam realmente participar. A paz do Senhor, Vanderlei, tudo bem? E o nosso ministério online, Resgatando os Feridos, qual é o objetivo disso tudo aí? Levar as pessoas a terem um certo conhecimento da palavra de Deus. Eu sou o pastor Nelson, doutor em psicanálise, né, psicanalista, sou professor, sou teólogo, sou escritor, né? Aí nesse panfleto aí, não é panfleto, nessa informação, nessa propaganda aí, não coloquei todas essas características, mas eu sou uma pessoa que busco estudar, continuo estudando, aperfeiçoar-me cada dia para que eu possa transmitir às pessoas uma boa palavra, uma palavra de conhecimento, em que as pessoas possam entender de uma forma simples aquilo que nós queremos transmitir. Depois eu farei talvez essa mesma live pelo TikTok para alcançar mais pessoas, talvez amanhã. Mas vamos ler aqui a palavra de Deus. Eu pediria que compartilhasse com outras pessoas, convidassem outras pessoas para estarem participando. Como eu estou dizendo, no TikTok eu alcanço mais de 1000 pessoas. E aqui no Face estou alcançando poucas pessoas. Mateus capítulo 9, que fala sobre os 12 e a sua missão, e chamando os seus discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça dai. Observe aqui a incumbência, né, dos discípulos, que era na realidade ir primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. E João, ele escrevendo, ele disse que ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. E aqui nós observamos a missão de pregar, curar, limpar os leprosos, ressuscitar mortos, expulsar demônios. E observe que missão maravilhosa eles receberam. Em Marcos, no capítulo 16, aqui é apenas uma introdução, nós observamos o Senhor dizendo como seria realmente a missão deles
quando disse assim, Marcos capítulo 16, e versículo 15, a partir do versículo 15, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Observe aqui a incumbência, a responsabilidade, ir e pregar o evangelho. Através dos sinais, né? Aqueles que crescem, não somente os discípulos, mas aqueles que crescem, e estes sinais seguirão os que creem. Eles iam expulsar demônios, iam falar em outras línguas, pegar em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fariam dano algum. E colocar as mãos sobre os enfermos, eles ficariam curados. Então vejam, não somente sobre os discípulos, mas sobre aqueles, mas com aqueles que crescem no nome de Jesus. E a minha pergunta é, e o tema da nossa mensagem, você é um verdadeiro discípulo de Jesus? O que na realidade implica ser um discípulo? A palavra discípulo aparece centenas de vezes no Novo Testamento, onde justamente essa palavra ela é usada para descrever aquele que segue os ensinamentos do Senhor Jesus, aqueles que seguem ao Senhor Jesus Cristo, com muita frequência, com muito mais frequência do que cristão ou crente. Um discípulo é uma pessoa que segue os ensinamentos de Cristo, isso segundo o dicionário da Bíblia Almeida. E visto que o mestre dos cristãos, que é o próprio Cristo, o verdadeiro discípulo aprende e segue as regras, os ensinamentos do mestre, que no caso Jesus congrega os seus discípulos, chama os seus 12 discípulos e começa a dar para ele as primeiras instruções, como eles deveriam fazer, como eles deveriam agir pregando a palavra de Deus. E uma das coisas que o Senhor disse, olha, vocês receberam de graça, vocês não vão pagar pela cura, vocês não vão pagar porque estão pregando o evangelho, ou seja, vocês não vão receber porque estão pregando, mas vocês vão fazer isso de graça, o que é muito diferente da época atual, né? Que eu não quero entrar aqui nesse detalhe. Mas como na realidade Jesus dá essa definição à palavra discípulo? 3 relatos de grande importância incluem na realidade a missão desbravadora, a missão desafiadora do discípulo de Cristo. Em Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, nós observamos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Observem, se alguém quer me seguir, se alguém quer acreditar em mim, se alguém quer, na realidade, ser o meu discípulo, o que é que ele tem que fazer? A palavra de Deus é muito clara, mostrando-nos os deveres de um discípulo do Senhor Jesus. Aí diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? Gente, negar-se a si mesmo, na realidade, é deixar o nosso eu, deixar o nosso egoísmo, negar-se aos nossos prazeres para fazer a vontade do Senhor. Diz aqui, Lucas capítulo 9, e convidou os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e a curar enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Meus queridos, o que nós observamos aqui no versículo 23, quando ele diz: olha, vocês precisam na realidade levar a sua cruz, cada um deve levar a sua cruz. Em Lucas 9, 23 diz: se alguém quiser vir após mim. Vejam que é uma escolha, não é uma obrigação. Se eu quero de todo o meu coração
com toda a minha alma, com todo o meu espírito. Negue-se a si mesmo. Cada dia tome a sua cruz. Por que cada dia tome a sua cruz? Porque cada dia nós temos uma dificuldade, cada dia nós temos um problema, cada dia nós temos desafios a serem enfrentados. Cada dia negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, cumpra o seu sacerdócio como um discípulo e siga-me. Seguir a Jesus, pessoal, tem um preço. Seguir a Jesus tem um alto preço a pagar, porque nós precisamos ter intimidade com o Mestre, precisamos estudar a sua palavra, porque aí vamos anunciar o reino de Deus. Negue-se a si mesmo. Enquanto o mundo e muitas religiões elas começam a seguir o caminho do egoísmo, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele precisa tomar uma autoposição de negar-se a si mesmo. É um sacrifício, na realidade não é fácil. Tomar a sua cruz logo implica que eu devo viver cada dia realmente uma situação, mas Cristo ele está em mim para me dar poder. Seguir a Jesus, as várias religiões e filosofias exigem sacrifícios, mas o sacrifício que o Senhor exige, na realidade, é simplesmente: dá-me o teu coração. Eu quero fazer morada nele. Você vai ser um canal de bênção para outras pessoas. Você vai ser um anunciador de boas novas, que é pregar o evangelho do reino. O reino de Deus que deve ser implantado no coração da pessoa. O reino de Deus que deve ser implantado no coração do homem. Isto é, o domínio de Deus em nossas vidas. E seguir a Jesus, queridos, não seguir aos homens, mas este seguir a Cristo exige compromisso, exige lealdade. A relação do discípulo e mestre tem sido explorada por homens em muitos movimentos religiosos, mas na realidade o raciocínio é relativamente simples. Nós vemos que o discípulo não está acima do seu mestre, mas ele está para obedecer ao seu mestre. Ele vai ter um relacionamento com o mestre. Ele vai aprendendo aos pés de Jesus, aprendendo cada dia, e nós nunca iremos deixar de ser discípulos do Senhor, porque cada dia nós temos uma nova forma de aprender, nós vamos aprendendo coisas novas, vamos ressignificando, vamos aprendendo a lidar com as situações que acontecem no reino de Deus. E as pessoas são chamadas, nós temos um chamado, somos chamados a servirmos ao Senhor, somos chamados à salvação, mas há um chamado específico, há um chamado para ser pastor, para ser mestre, para ser doutor, para ser apóstolo, para ser evangelista, presbítero, diácono, e assim por diante. A igreja do Senhor, ela é um organismo vivo e ela é composta por pessoas, na realidade, que estão ali trabalhando em uma unidade. E o salmista diz no Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ele faz até uma comparação, é como o azeite, é como uma unção que desce, né? Que vai sobre a cabeça do sacerdote, desce a sua barba, vai descendo sobre os vestidos, até a orla dos seus vestidos. Ele faz essa comparação até com a unção. Então vocês vejam que o discípulo, ele deve obedecer ao mestre, obedecer ao Senhor. O discipulado, na realidade, é a escola de ensinamento, onde o discípulo está aprendendo com o seu mestre. E Jesus, ele deu os seus primeiros ensinamentos, principalmente no Sermão da Montanha, que em uma outra oportunidade nós iremos estar falando para vocês sobre o Sermão da Montanha. E aqui diz a palavra do Senhor, não leveis, e disse Jesus, não leveis convosco para o caminho nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes, e em qualquer casa em que entrardes, ficai ali e de lá saireis, e se em qualquer cidade não vos receberem, saindo dali sacudei o pó dos vossos pés
em testemunho contra eles. Jesus aqui estava dizendo, olha, vocês não vão levar nada, sabem por quê? Porque eu vou cuidar de vocês. Aonde vocês chegarem, vocês vão ter alimento. Vocês vão serem recebidos, porque vocês irão fazer a minha vontade, irão fazer a minha obra. Meus queridos, o discípulo, ele deve assumir, né, compromisso com Jesus. Primeiramente, a sua conversão. Ele vai ser batizado, ele vai crer. Todo aquele que crer será batizado. Batismo para entrar em comunhão com Deus. Batismo simplifica uma obediência absoluta ao Evangelho de Jesus, aos ensinos de Jesus, e as pessoas eram batizadas. O próprio Jesus, ele foi batizado como testemunho, né, para que nós pudéssemos fazer a mesma coisa. E quando nós observamos Mateus falando, vocês saiam, né? Vocês irão pregar o Evangelho, irão levar as boas novas. A palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias. Vocês vão semear aquilo que é bom, vão curar os enfermos, mas vocês irão batizar. E aqui está dizendo, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E de ensinar a todas as nações. Vejam, a todas as nações, a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Joaquim Balbino, tudo bem, meu querido? Vejam que a missão aqui do discipulado, na realidade, era ensinar. E antes desses versículos aqui, ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E esse poder eu passo para vocês. Quando nós observamos em Lucas, no capítulo 9, né, quando fala sobre também a grande comissão, quando ele está escolhendo a missão dos 12, nós vamos observar também no capítulo 10 de Lucas, a missão dos 70. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70. Vocês vejam, tinha um grupo de 12, agora aqui nós já vemos um grupo maior. Por quê? Esse grupo foi se multiplicando. E mandou-os adiante de sua face, de 2 em 2, e de cidade em cidade, e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. E aqui no versículo 8 diz, em qualquer cidade em que entrardes, vos receberem, comei do que vos for oferecido, e curai os enfermos que nela houver. Vejam, nós vemos em relação a Mateus, Marcos e Lucas, aí mostrando a missão do verdadeiro discípulo, pregar, curar, ensinar, batizar, e ele vai ter o quê? A autoridade do Senhor sobre ele. Ele não vai estar sozinho de forma alguma, vai ter essa autoridade de Deus na sua vida, e não vão estar realmente abandonados. O Senhor não ia enviar, ia deixar eles sozinhos. Ele disse, eu estarei com vocês desde o início até o final. Eu vou estar com vocês nesta missão. Então veja, um dos grandes compromissos na realidade era a pessoa ser convertida, né? Tomar uma posição e ela ser batizada em obediência aos ensinamentos de Jesus. Uma outra característica do discípulo de Jesus, será que você realmente é um discípulo de Cristo? Na realidade, é o caráter do Cristo dentro de nós, né? O caráter de santidade, de obediência, de negar-se a si mesmo, de obedecer à palavra do Senhor, vai ser coparticipante da natureza divina, vai seguir, procurar ter comunhão com o Senhor. E nessa imitação aí, imitar o caráter de Cristo, seguir o caráter de Cristo, implica na realidade em obediência à autoridade do Mestre. O Mestre disse, vocês têm que fazer, vocês precisam fazer, vocês precisam ensinar, eu vou estar com vocês. Então vejam, queridos, que a obediência
é esse entendimento da relação do discípulo com o mestre, na realidade, implica em você obedecer ao seu Senhor, obedecer ao Senhor Jesus. Eu, por exemplo, ultimamente estou levantando este ministério online, restaurando os feridos, buscando uma forma de transmitir a palavra de Deus. Hoje no Face pouquíssimas pessoas, mas como eu já disse, eu vou fazer no Face, no Kawaii, e no TikTok, no Instagram. E no Kawaii poucas pessoas, o mais está realmente no Instagram. Mas nós vamos conciliando isso aí para mostrar para as pessoas que diante dos conflitos, diante dos problemas, diante das situações adversas, existe um Deus que pode mudar a nossa história, que pode mudar a nossa vida quando nós queremos. Uma outra coisa que o discípulo de Jesus ele deve ter é justamente perseverar e crescer. Isso significa produzir fruto. Em João, no capítulo 15, no Evangelho segundo, escreveu São João, capítulo 15, aqui está falando sobre a continuação das últimas instruções aos discípulos. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Então vocês observem, aqui nós temos uma grande simbologia, uma grande metáfora, comparando aí, né? Eu sou a videira verdadeira, como uma lavoura, né? Ele sendo a videira, o Pai, o lavrador, e os discípulos aí, os ramos, os galhos, as varas, que tem que dar fruto. Se não dá fruto, o que é que vai acontecer? Vai ser cortado, vai ser lançado fora, e aquele que dá fruto vai sendo o quê? Aperfeiçoado, vai produzindo, vai multiplicando. Então vejam bem, uma das características do verdadeiro discípulo é justamente multiplicação, reprodução. Nós temos que levar outras pessoas aos pés de Cristo. É claro que aqui está dizendo que está em mim, eu em vós, porque sem mim você não vai poder fazer nada, você não vai poder produzir fruto. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim ou nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Por mais que nós tenhamos conhecimento intelectual, por mais que nós tenhamos conhecimento teológico, por mais que nós possamos compreender sobre o cérebro humano, como no meu caso, como psicanalista, de nada adianta, desculpem, de nada adianta se Deus não estiver conosco, porque sem Ele nós não iremos fazer nada, compreenderam? Se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então vocês observem, meus queridos, aqui, é que o Senhor, aqui mostrando, dando as instruções para os discípulos, em João no capítulo 15, ele está mostrando que nós devemos produzir frutos, nós devemos permanecer nele, estar ligados nele, nós devemos, no versículo 10, guardar os seus mandamentos, devemos ser amigo de Jesus. Vós serei meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Ser amigo implica em quem? Obediência, em intimidade, em relacionamento, em comunhão, porque qual amigo que não tem relacionamento? Qual amigo que não tem comunhão um com o outro? E o Senhor está dizendo assim, ó, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E aqui está dizendo também, ó, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Então, repetindo aqui, nós temos aqui, estarmos ligados no Senhor, produzirmos frutos, multiplicarmos, né? Estarmos em comunhão com o Senhor, permanecer no meu amor, permanecer no amor de Jesus. Vocês estão compreendendo? Vanderlei, está compreendendo isso aí? Joaquim e Rocha, Souza, vocês estão compreendendo? Vejam, permanecer ligados no Senhor. E acima de tudo o amor, ele disse, olha, vocês têm que amar uns aos outros. Aqui não está dizendo ame somente o Nelson, ame somente o Paulo, amar a
todas as pessoas, sem acepção de pessoas. Infelizmente, muitas pessoas elas não compreendem e fazem acepções de seitas, fazem acepções de grupos religiosos, mas com Jesus é diferente. Ele disse, você precisa amar a todas as pessoas. Como é que eu vou levar o reino de Deus? Como é que eu vou levar o meu conhecimento para as pessoas se eu me separo das pessoas? Eu estou falando aqui sobre o verdadeiro discípulo. Então vejam bem, o verdadeiro discípulo, ele compreende os ensinamentos do seu mestre, que no caso é o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos crescer espiritualmente, meus queridos. O discípulo de Jesus produz realmente fruto, pelo fato que aceita a palavra de bom coração e desenvolve a sua fé com perseverança. Nós vamos desenvolver a nossa fé produzindo frutos dignos de arrependimento e mostrando para as pessoas que o caráter de Cristo está em nós. Você é um verdadeiro discípulo do Senhor? Com essas explicações, você vai pensar aí, será realmente que eu sou um discípulo de Cristo? Será realmente que eu estou seguindo a Cristo, que eu estou seguindo ao Senhor? Meu lindo, minha linda, nós precisamos, na realidade, sermos luz e brilhar. Lucas capítulo 8 e o versículo 16 fala sobre a parábola da candeia. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de se manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vier à luz. Aqui está dizendo, meus queridos, o seguinte, que eu tenho que brilhar, que eu como discípulo, eu sou luz do mundo e sal da terra. O sal não é para salgar, o sal é para temperar. Então eu preciso de ser temperado, ok? E compreender as pessoas, olhar para as pessoas com o olhar de Jesus, olhar para as pessoas com a compaixão de Jesus e entender que há um processo que nós devemos anunciar o reino de Deus para todas as nações. Desculpe, me esqueci de trazer água para cá. Todas as nações, tribos e línguas. E nós necessitamos, na realidade, de ter este caráter de Cristo em nossas vidas, como discípulo do Senhor. E seja um discípulo do Senhor nesta noite. Aquilo que eu tenho explicado para vocês, coloquem em prática. Eu preciso ser um discípulo do Senhor porque Ele me amou primeiro, ok? Antes de eu amar a Cristo, Ele me amou primeiro. João 3,16 diz que Deus entregou o seu Filho ao mundo. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo cresce, né? E Deus amou o mundo de uma tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é que nós venhamos a conhecer o Senhor, né? A obedecer a sua palavra. Quando nós obedecemos a Deus, nós vamos entendendo aquilo que Ele quer conosco. Nós somos chamados pelo Senhor. Você tem um chamado de Deus e Cristo, Ele quer abençoar a tua vida de uma forma muito especial, tendo o caráter dele dentro de ti, tendo o caráter dele em teu coração, aprendendo uma vida, né? Tendo uma vida manifesta através do reino de Deus. E o reino de Deus é o domínio dele em nossas vidas, em nossos corações. Alguém quer falar alguma coisa aí? Quer digitar alguma coisa aí? Quer trazer também a sua contribuição? Como está sendo essa palavra? Como você tem compreendido? O que é que você pode falar aí? Você é testemunha do Senhor, você é um discípulo do Senhor, você ainda precisa aprender muito como discípulo do Senhor, você está imitando a Cristo, o discípulo deve ser igual ao seu mestre. Um discípulo de Jesus precisa aprender com ele, precisa imitá-lo. E para isso, meus queridos, nós precisamos de comunhão.
Esta comunhão significa relacionamento. Eu tenho comunhão quando eu oro, quando eu estou buscando a presença de Deus. Eu tenho comunhão quando eu estudo a palavra de Deus, quando a palavra de Deus eu coloco no meu coração. Porque quando eu estudo a palavra de Deus, eu vou aprendendo a obedecer ao Senhor. Eu vou tendo obediência com a sua palavra. Alguém quer falar alguma coisa aí, meu querido? E o discípulo de Jesus, ele ama as pessoas, tá? Quando aqui falou sobre o amor, nós vamos amar, nós vamos compreender que as pessoas, elas estão seguindo o seu próprio caminho de desobediência, de erro, mas se eu tenho o conhecimento da palavra de Deus, eu devo levar esse conhecimento para as pessoas. Ninguém quer falar nada aí, não? Então, meus queridos, eu vou terminar aqui, tá? Quando a palavra do Senhor nos diz que nós temos a autoridade do Senhor, nós temos a glória do Senhor em nossas vidas, e nós precisamos compreender que nós temos uma missão. Deus nos entregou uma missão. Nós temos um chamado. Deus tem um chamado contigo, e eu espero que você procure obedecer o chamado do Senhor, ok? Um grande beijo, um grande abraço, que você possa entregar o teu coração, possa entregar a tua vida ao Senhor nesta noite. Alguém aí quer dizer, compreendendo esta palavra, pode dizer assim: oi Nelson, oi professor, oi pastor, eu quero entregar a minha vida para Cristo. Alguém que está aí na live quer digitar aí, já entregou a sua vida ao Senhor. Você pode dizer assim: olha, eu estou com tantos problemas, eu estou com tantas dificuldades, eu estou com tantas coisas, eu não tenho condições. Mas o Senhor Jesus diz: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em seu coração, cearei com ele e ele comigo. Alguém quer aí fazer essa decisão de seguir a Cristo, de ser um discípulo do Senhor? Eu vou esperar aqui uns 2 minutos, enquanto eu estou dando aí a conclusão, tá? Você pode digitar: sim, eu quero, sim, eu entendi, sim, eu compreendi, eu quero fazer parte desse ministério de resgate, eu quero fazer parte desse ministério de libertando os feridos. E você pode estudar a palavra de Deus, você pode entender a palavra do Senhor, ok? E um discípulo de Jesus, ele tem uma linha, né, de estudo da palavra de Deus. Ele permanece em Cristo, permanece na palavra dele, crê na palavra do Senhor, obedece ao Senhor. E não podemos nos desviarmos dos ensinamentos das Escrituras, ok? Que Deus em Cristo abençoe a tua vida em nome de Jesus. Agora eu acho que eu vou fazer esta mesma live lá no TikTok. Um grande abraço, um grande beijo.